Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos que vamos. Boa tarde. Tudo bem, tudo bem? Já repararam que esse cachorro sempre começa a latir na minha aula? No outro dia eu estava vendo a aula no YouTube, aí esse cachorro estava latindo, entendeu? Ele cisma, tipo, ele fica quieto a manhã inteira e aí quando eu começo a dar aula ele vai lá e começa a latir. Mas vamos que vamos. Meus amores, hoje é um dia muito especial. Hoje nós vamos estudar um gênero textual que a maioria de vocês tem muito contato, que a maioria de vocês gosta. Na verdade, eu acho que todo ser humano nessa vida gosta, que é música. Né? Sei que pode parecer um pouco diferente para você o estudo de um gênero textual como esse, afinal de contas, na escola, normalmente a gente estuda mais dissertação, resenha, fábula, crônica, a gente não estuda tanto música. Porém, se a gente observa as provas, a gente consegue perceber que tem caído bastante esse gênero. Tem pouca literatura sobre isso, tá? Do ponto de vista assim, técnico mesmo, né? Tem pouca gente estudando sobre isso, isso é até um ramo interessante para a gente que é da área explorar. Mas eu separei o suprassumo para vocês, né, de modo que vocês possam lidar com qualquer tipo de questão que traga esse gênero. Beleza? Então, eu vou projetar aqui para vocês, mas vocês devem ter reparado, eu não coloquei nenhum material na plataforma ainda. Isso porque nós vamos montar juntos uma parte dessa aula. Né? 90% eu montei e os outros 10% a gente vai fazer junto. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha telinha. Beleza? E aí, nós vamos começar, então, a estudar esse gênero. Beleza? Então, temos aqui um primeiro momento, né? Uma apresentação, na verdade, desse slide com personalidades que mais caem, né? Eu andei estudando sobre isso, até antes dessa aula, né, quando eu montei essa aula de música para você, eu fui percebendo quem era mais presente, e nós temos aí, num primeiro momento, numa primeira foto, Gabriel Pensador, depois Cazuza, depois Tom Jobim, depois Marisa Monte, e aí, quando eu falo Marisa Monte, eu penso também naquele grupo Tribalistas, né, em que ela está junto com Carlinhos Brau e Arnaldo Antunes, se não me engano, o nome do outro compositor e cantor também, e o Caetano. São as pessoas mais presentes, tá? Chico Buarque também está muito presente, mas como eu dei um destaque para o Chico Buarque nessa aula, vocês vão ver já já, eu preferi não colocá-lo aqui. Mas essas personalidades que eu coloquei já na capa, elas não foram colocadas aleatoriamente. Eu não sei se você percebe, mas todas as capas da aula de interpretação textual vêm com quem aparece mais na prova. Então, por exemplo, na aula de charges e quadrinhos, eu destaquei o quê? Eu coloquei a Mafalda, eu coloquei o Calvin, que são os que aparecem mais. Tá? E aqui nesse de gênero música, eu coloquei aqui para você também aqueles que mais estão presentes, tá? Eu quero primeiro que a gente pense a respeito dessa frase aqui, dita pelo Tati, que é, na verdade, ele é professor, ele é linguista, ele é compositor, e quando ele diz quem ouve uma canção, ouve alguém dizendo alguma coisa de uma certa maneira, eu queria que a gente tentasse interpretar essa frase que ele disse, que é muito significativa para o que a gente vai falar hoje. Eu queria que vocês me dissessem qual é a interpretação de vocês com base nessa frase, nessa citação do Tati. Fala aí para mim. Um de cada vez, tá?
Quem ouve uma canção, ouve alguém dizendo alguma coisa de uma certa maneira. Preciso que vocês interpretem aí para mim. O que isso quer dizer? É subjetivo, cada um tem uma percepção diferente da música. Que é subjetivo, que cada um tem uma interpretação diferente da música. Ok. O que mais? Alguém pensou em mais alguma coisa? Que a música sempre traz alguma coisa pra gente, alguma informação, algum sentimento. Que a música traz, sempre traz um sentimento pra gente, traz algo, né? Beleza. Qual é a natureza dessa coisa que a música traz pra gente? É uma natureza concreta ou abstrata? Abstrato. Abstrato. Abstrata, né? Então, quando a gente ouve uma canção, não só isso desperta na gente uma sensação, né? Mas a gente também está ouvindo a fala de alguém sobre algo. Quer dizer, quando a gente escuta uma música, a gente está diante de uma outra subjetividade que não a nossa. Entende isso? Porque se eu ouço uma canção e a canção é alguém dizendo alguma coisa, eu também, no exercício de ouvir música, estou também fazendo o exercício de ouvir o outro, o que o outro pensa, o que o outro sente, e de que maneira aquilo o atingiu para que ele pudesse compor, para que ele pudesse entrar nesse mundo, que é um mundo abstrato, o mundo da música é um mundo abstrato, e para que ele pudesse, então, gerar essa canção, ele passou, a gente pode pensar nisso, que ele passou por alguma coisa, que ele viu alguma coisa. Vocês acham que as músicas representam algo sem ser, na verdade, vocês acham que a música representa algo além de um sentimento? O que vocês acham? É só o sentimento que você precisa ter para fazer uma música? Vocês não fazem músicas. Eu não quero saber, assim, do ponto de vista técnico. Vocês não são compositores. Mas eu quero a interpretação de vocês sobre essa questão. Basta o sofrimento para existir música? O que vocês acham? Toda música é pautada em sofrimento? Acho que pode ser qualquer Não. sensação, não só sofrimento. Fala. Quem ia falar depois da Sara? É exatamente isso. Beleza, então olha só. O que a gente vai fazer agora? Na verdade, cada um de vocês que está presente nessa aula vai me dizer uma música, óbvio, uma música brasileira, tá? Não vai dizer uma música estrangeira, porque aí a gente não tem a condição de pensar sobre. Mas até tem, mas não é o momento, né? Não estamos em aulas de inglês. Mas eu quero que cada um de vocês, vou começar pela Sara, cada um de vocês vai me dizer uma música. Tá? Uma música brasileira que mexa com você assim, que você diga, cara, como eu amo essa música. Não importa se é forró, não importa se é sertanejo, se é sofrência, se é funk, não importa, tá? Eu quero saber. Vai, Sara. A Começar em Mim é do Vocal Livre. Qual é? A Começar em Mim é o nome da música. A Começar em Mim? Aham. Assim? Vocal Livre. Essa música, vou botar aqui, Vocal Livre, Aham. eu nunca ouvi falar. Gente, alguém já ouviu falar nessa música? Não. Não. Tá. Sara,
Você pode me falar mais sobre essa música, sobre essa banda? Eu não conheço. A banda em si eu também não conheço, não, mas a música, tipo, acho que representa muito das pessoas sempre terem uma postura mais distante. A música fala justamente sobre isso, de uma coisa, tipo, onde que foi parar tudo isso. É muito bonita, depois tu ouve, mas eu não sei descrever Tá, muito então dá bem. licença. Você é muito bonita? É muito linda. É muito linda? Então, é muito linda. Então eu vou ouvir agora. Porque é muito linda. E coisas muito lindas nós não podemos deixar de ouvir. A começar por mim, é isso? A começar em mim, né? É essa? É, acho que é. Beleza. Vocês escutam bem ou escutam com chiado? Bem, Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e descrever inteiro amor. Bonita mesmo. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontar em tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se mais tanto tempo, se o nosso bem mais precioso não voltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um dele, sou só um dele. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Que antes possa me reconhecer, me descrever no teu amor. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Sara, realmente não estava preparada para esse. Nossa, eu até comecei a chorar. Porque eu acho que tem muito a ver também com a situação que a gente tá, né? Sim.
Só posso te pedir uma coisa, não chora não, cara. Porque, cara, se você chorar, eu vou chorar também, entendeu? Então não chora, mas obrigada por ter compartilhado isso, porque realmente, assim, eu também não esperava ouvir algo tão lindo. Ela está na classificação aqui, vem como gospel religioso, né? E aí quis colocar a letra aqui para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Então, cedo me acordo, a oração é o coração que está apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. E é real, né? Então, essa ideia de você querer ver uma mudança, mas essa frase, né, a começar em mim, é justamente essa perspectiva de que tem de partir de nós a mudança que queremos ver no mundo, né? E realmente falta amor, falta união, falta um monte de coisa hoje, principalmente, né? Você foi craque em falar a respeito do momento em que vivemos, né? E justamente essa falta é que faz com que a cada ligação da televisão assuste mais a gente, né? Eu tenho discutido muito com alguns amigos meus próximos sobre essa coisa, porque eles têm me falado, não vê televisão, não faça isso, porque você vai entrar num pânico e tal, e aí eu falo, cara, eu sou uma pessoa que prefiro lidar com a verdade, eu entendo, compreendo, respeito cada um, mas a minha interpretação de mundo, ela é em cima de uma realidade. Então, eu não quero me enganar, não quero deixar de ver o que eu preciso ver. Eu acho que se eu conhecer a verdade, essa verdade vai me dar suporte para que eu possa agir em cima dela, né? Então, essa semana nós vimos várias publicações, né, nas redes sociais até, de pessoas em locais que costumamos frequentar, né? Mureta da Urca, praia, enfim. Eu não sei como essas pessoas conseguem, né? E falta essa coisa do amor mesmo, né? Do amor ao próximo, da união que a gente perdeu. A gente era justamente conhecido, né? O povo brasileiro é conhecido muito pela sua hospitalidade, pelo que a gente pode oferecer para o outro do ponto de vista de generosidade, solidariedade, e não estamos sendo isso com o nosso próprio povo, né? Então, enfim, essa música é muito legal mesmo. Eu acho que mostra uma sensibilidade incrível, tanto de quem escreveu quanto sua, de perceber que essa música hoje, por exemplo, é a que mais te toca. E aí você trouxe um ponto importante, vindo um pouco agora para a matéria, você trouxe um ponto importante para esse gênero, né? Você enquadrou esse gênero, na verdade, essa música, dentro do contexto que a gente está vivendo. Isso prova para mim que as músicas, elas fazem sentido, elas fazem mais ou menos sentido dependendo do contexto no qual estamos inseridos, né? Então, isso é um ponto importante desse gênero. Questões sobre música vão trazer justamente algum contexto, não apenas a questão da subjetividade, né? Mas também em que contexto foi escrito, em que contexto eu posso pensar, né? Por que hoje isso, né, num cenário de pandemia, por que essa música dá essa porrada na gente, sabe? Eu acho que é por aí. Obrigada por você ter compartilhado que essa música é uma música que você adora, enfim. Eu acho que todo mundo que está aqui vai escutar essa música e lembrar de você, e lembrar dessa conversa, e isso é muito importante. Obrigada mesmo. Nada, que isso. A Inara agora vai falar pra gente. Que música, Inara, que você acha legal? Não precisa ser na vibe da Sara, né? Porque cada um
acha legal uma coisa. Tem uma música que eu acho, sei lá, ela tem uma letra eu acho bonita, mas a vibe dela me toca mais, sabe? Do que a Aham, própria, tipo, o conjunto, né? Que sim, é do Nando Reis, All Star. tá. Eu adoro essa música. All Star, Nando Reis, que é um poeta, né? Eu vou botar um trechinho aqui pra gente. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Só veria doce para os novos lábios. O mundo procurou as ilhas, mas a terra visto em você. São pelos são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu mal-estar azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorriu. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Estranha, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu mal-estar azul combina com o meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu interesse. Porque eu canto as minhas músicas na sua voz, parece exato. Estranho é gostar tanto do seu mal-estar azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou nas Laranjeiras satisfeito sorri. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. E a vontade de cantar, gente? Como é que faz? Isso aqui está gravado. Não é? Está Nossa gravado? Senhora. Vai ficar para a posteridade? Eu não vou pagar esse mico. Não, mas essa música é linda. E aí, olha só, presta atenção. Para todo mundo que está assistindo essa aula, qual é a interpretação que a gente tem quando a gente pede uma música que a pessoa... Por exemplo, eu pedi uma música para a Inara, e aí ela falou, eu gosto muito dessa música e tal. E a gente escuta a letra dessa música. A Inara não vai responder isso agora, mas outras pessoas vão responder. Quando escutamos essa música, pensamos em que estado de espírito da Inara? Fala para mim. Ah, pronto.
Apaixonado? Pois é, né? Porque, tipo assim, estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Como é que é isso? E vamos terminar aquela conversa. Como é que é isso, né? Tipo, essa é uma interpretação, mas pode ser que a Inara simplesmente cague para isso, que não seja a pessoa mais romântica do mundo, mas que de alguma maneira goste até da composição, da harmonia, porque música não é só a letra, né? Mas, enfim, agora vamos abrir para ela, né? Ela tem direito de se defender. Fale, Nara. Fale por que essa música é Não, especial para você. é mais por momentos mesmo que ela tava tocando, sabe? Momentos da minha vida que me lembram coisas boas. Tipo, viagens em família, união, essas coisas daí me lembra. E essa música esteve muito presente, tipo, viagem de carro, com a família toda cantando junto. E isso é Entendi, bem legal. entendi. Então, na verdade, não tem nada a ver, né? Não Não tem nada, muito. não tem nada a ver, assim, não que não 100%, né? Mas, tipo, eu achei que você gostasse dessa música, que essa música mexesse com você de alguma forma, porque ela te lembra alguém, né? Que também é uma outra função desse gênero, a questão da lembrança, né? Do fato de você se conectar por Também alguém. lembra alguém, sim. Mas é Entendi. mais a outra parte mesmo, porque Tá, isso já é passado. tá, tudo bem. Gente, isso aqui está um confessionário do BBB, hein? Eu sabia que seria brilhante essa aula. Sabia que seria uma oportunidade também. Milena, fala tu. Oi? Tirar o João daqui porque o João caiu. Não, Tainá primeiro. Depois eu te chamo, Milena, para você falar a sua música preferida. Mas a Tainá vai falar com a gente agora. Tainá, tem alguma música brasileira que você goste muito e que de alguma maneira mexa com você? Pode falar. Alma Boêmia. Ana? Alma Boêmia. Uma boêmia. Alma. Alma boêmia? Tá. Eu vou botar aqui, então. Deixa eu ver. Do Diogo Nogueira? Vai sair completamente da curva aí do... Mas não tem curva. Não tem curva. Deixa eu botar aqui. A primeira já, a primeira. A primeira? Calma aí. Essa aqui? Isso, ao vivo, é. Tá. Os prazeres que você me dá quando eu não sair de mamão. Nossa, ele é gato demais. Você dorme cedo, eu só vou deitar quando dou um tom na viola pro galo cantar. Ai, amor, me perdoa se às vezes eu surto, tirando essas ondas curtas, que não lembro de voltar. Você sabe bem, minha doce alma gêmea, quem tem a alma doida não consegue segurar. É que o samba pega que nem cantinho do sul, e quando me pega eu conquisto, só sai pra acabar. Eu vou pra meu boi de lá, vou pra Lapa, aí o bom senso me escapa, amor eu não sei como lutar. Eu subo a colina e pra minha surpresa, alguém me dê Santa Teresa, e o dia da vaidade eu defendo todos os prazeres que você me dá. Quando eu não sair de uma prova, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar quando dou na viola, eu quero cantar. Ai, amor, me perdoa.
dessas ondas que fluem e não me lembro de voltar. Você sabe ver minha doce alma gêmea entre a alma moeda, não consegue segurar. É que o samba pegadinha e feitiço, e quando me pede só sai quando acabar. Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa, aí o consenso me escapa, amor eu não sei evitar. Eu subo a colina pra minha surpresa, alguém que vem Santa Teresa, o dia já vai estar e a prima da palma da mão vem. Todos prazeres que você me dá, quando eu não sair de Manaus, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar, quando dou um tom melhor, o galo vai estar aquecido. Todos prazeres que você me dá, quando eu não sair de Manaus, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar, quando dou um tom melhor, o galo vai estar. Pretinha, 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 prepara a cama direitinho, que papai tá chegando. Amor, me perdoa se às vezes eu fico muito louco. Adorei. Adorei, adorei. Mas por que, Tainá? Não, eu tive vontade de rir várias vezes, porque, né? Assim, liberdade total. Não, é porque não é nem pela letra. Eu acho a letra legal, mas não é nem por isso. É porque é mais por ser um samba, que é o ritmo de música que eu mais gosto. E eu acho que o samba, no geral, tem sempre uma energia muito boa. Tem sempre uma letra... A letra é sempre muito alta astral. E esse é um dos sambas que eu mais gosto. Assim, também me lembra de momentos muito, muito bons. Legal isso. Eu não sabia que o samba era... Eu sabia que você gostava, mas não sabia que o samba era o gênero que você mais gostava. E eu gostei também de ouvir, achei legal pra caramba. Assim, deu vontade de rir, porque, tipo, é muito solto, assim, sabe? Muito solta. Aí eu acho legal. Achei legal mesmo. Achei bacana. Milena, sua vez. Oi, Tem alguém assistindo essa aula junto com você? é minha mãe. Ai, que vergonha! Fala aí, Mia, qual a música que você acha mais legal, assim? Você... Que música você escolheria Já, para... já, Fala. eu acho que, tipo assim, cada uma. Tipo assim, não sei se é com todo mundo, mas pelo menos comigo, a gente se apega, tipo, a certas músicas dependendo do momento da sua vida, sabe? É E, tipo, verdade. eu sou muito assim, tem música que eu fico, tipo, se você deixasse, eu ficaria ouvindo a mesma música 24 horas, dependendo do momento que eu estivesse passando, entendeu? Eu sei como é que é, eu sei como é que é. Eu sou exatamente assim, acho que todos aqui são, não é, meninas? Eu acho que, de alguma maneira, tem uma música que fica ali num dado momento que você, cara, toca tanto, 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 que você já decorou de trás para frente, de frente para trás, você já sabe absolutamente todo, e depois é como uma onda, né? A coisa passa. É verdade, exatamente assim. E, tipo assim, esse ano, essa música foi muito importante pra mim, principalmente esse ano. Porque, tipo assim, dúvidas, essas coisas, e ela me dá muita motivação. O nome da música é Não Pare, da Midian Lima. Não pare. Tá, é a música religiosa? É, tipo assim, ela tem muita metáfora, então, tipo, eu acho que cada um entende de um jeito, sabe? Mas, tipo assim, pra mim ela foi, tipo, super especial. Tá. Então a gente vai ouvir porque eu não conheço, eu quero conhecer. É essa aqui? Posso colocar com a letra? Pode, pode. Que aí é melhor, né? A gente já acompanha isso que a gente quer analisar aqui. Deixa eu ver. Ah, essa música é muito bonita mesmo. Ah, já conhece? Nara já conhece. Vamos ver. Eu tô vendo que eu vou chorar hoje aqui nessa aula. Nada pesquei,
Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colha todas as tuas lágrimas e não vai te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Só porrada na minha cara que vocês estão dando hoje, hein? Fala, Milena. Oi. Nossa, linda. É linda, né? Linda, linda música. Eu, por exemplo, hoje não tenho condições de falar para vocês que música... Ai, meu Deus! Eu não parei aqui, calma aí. Eu não tenho condições de falar para vocês hoje a música que eu mais gosto, porque, nossa, eu gosto de tantas, mas eu acho que
se vocês, de alguma maneira, né, colocaram as músicas que vocês mais gostam aqui, eu também posso colocar a que eu mais gosto, né? Acho que seria bacana, de repente, mostrar para vocês também. Mas, Milena, você quer falar um pouco do porquê dessa música? Assim, foi só... Não só, né? Já é muita coisa. Mas me pareceu ali uma questão mesmo do que a gente está vivendo agora, por exemplo, né? Da sua tentativa para medicina e tudo mais. Exatamente isso. Tipo, ano passado foi muito difícil para mim quando eu soube que eu não passei e tal. E aí eu, tipo assim, estava pensando em não pensar mais em fazer medicina. E, tipo assim, essa música, eu não conhecia ela e ela foi muito importante no momento para mim. E aí eu comecei a procurar curso de novo e decidi que eu ia continuar, tipo, lutando pelo meu sonho. Que bom, né? Dar força para a gente está vendo, no caso, uma outra função desse gênero, que é justamente essa aproximação com as nossas dores, né? Eu acredito que a música tem um poder... Como é que eu posso dizer? Tem um poder de cura, de alguma maneira, né? Eu acho que quem aqui não esteve muito chateado e, de repente, colocou uma música e tudo passou e você ficou bem, né? Eu acho que a música tem isso, né? O gênero música tem isso. Talvez a gente passe a olhar para a música com mais respeito, qualquer que seja a música, né? É claro que essas músicas que vocês colocaram, como eu brinquei e falei, nossa, que porrada, porque todas elas, tirando a da Tainá, que foi um momento que, né, trouxe, assim, eu diria, uma alegria, né? Não que estivesse triste antes, ou não, mas muda, né? Mudou um pouco a sintonia. Então, a Milena trouxe uma música que eu acho que todo mundo estava precisando ouvir essa música aí, né? Do que eu conheço de vocês, de cada uma. Eu acho que todo mundo precisava ouvir essa música. A música que a Sara colocou para o nosso momento atual é fundamental. A música que a Inara colocou também é fundamental, porque remete a momentos especiais para ela, em família, e na realidade é muito o que a gente está passando, a gente está com a nossa família e vivendo esses momentos, e ao mesmo tempo, me perdoem a sinceridade, mas sem saber até quando podemos viver esses momentos com nossa família, né? Eu acho que nesse momento que a gente está, a gente deve reforçar os nossos laços com os familiares, porque realmente a gente não sabe, né? A pessoa está bem, de repente a pessoa não está mais aqui com a gente, de repente, né? Eu tenho acompanhado tanto isso, assim, na minha linha do tempo, do Facebook, vendo a quantidade de pessoas que estão indo por conta desse vírus, né? Avós, pais, mães. Então, assim, essa coisa da Inara ter trazido também essa questão da família, dos momentos em família, é muito importante. É o que a gente está precisando, né? Valorizar, eu acho. Além disso que a Milena também trouxe, que é a questão de você não desistir dos seus sonhos, né? Quem mandou você largar? Por que você fez isso, né? Quem mandou você pensar em ter dúvida? E isso, nossa, desceu de uma maneira muito forte, eu acho que para todo mundo aqui que está assistindo. Obrigada, Milena. Eu vou colocar uma música que eu acho linda. Eu acho que ela pode ser, né? Ela pode ser interpretada de várias maneiras. Mas eu prefiro ouvir com vocês e aí depois eu conto, né? Vamos fazer assim, dessa forma. Deixa eu colocar aqui. Acho que todos vocês conhecem essa música, mas eu acho ela super, né? Eu acho essa música linda de uma maneira inacreditável. Eu acho que nunca mais será feita uma música como essa.
às vezes é muito raro. Falar é complicado, é uma canção. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Tudo se torna claro, magneticamente válido. Coração dispara, se eu vejo teu carro. A vida é tão simples, mas dá medo de tocar. As mãos se procuram sós, como a gente mesmo. Um dia feliz, às vezes é muito raro. Falar é complicado, quero uma canção. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Viram? Essa é a minha música, uma das músicas preferidas da vida, da minha vida. Eu acho que pode parecer, já, apaixonada, que não sei o quê e tal. Mas eu sempre gostei dessa música, estando com alguém, sem alguém. Eu acho que o amor é uma coisa que você tem dentro de você, né? Não depende de quem está do seu lado. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho muito amor dentro de mim, então não importa se eu estou com alguém ou não, até porque quando a gente está com alguém, a gente a gente pode, né, revelar o melhor que a gente tem dentro da gente, mas isso está na gente antes de qualquer coisa, né? Eu acho essa música muito linda porque a vida é tão simples, mas dá medo de tocar, né? Realmente. Tipo, é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito frágil. A gente tem visto isso a cada dia. Vocês querem falar alguma coisa? Eu interpretei ela mais como, não tanto pro sentido amoroso, mas pelo sentido da vida mesmo. Que muitas vezes a gente tem muitos medos, né, de encarar as coisas por medo do que já passou. E isso trava a gente. Sendo que a gente tem que viver como se fosse, tipo, o último dia, eu penso, sim, sabe? Sim, Ela tem um. E Tem que, de um repente, pouco... uma coisa que... De repente, uma coisa que a gente acha que é muito difícil, às vezes não. Se a gente tiver todo mundo junto, a gente consegue. É uma leitura também para essa música. Muito boa. Mas, enfim, vamos voltar à realidade? Acho que estamos todos mais leves. Na verdade, não é voltar à realidade. A realidade é essa, né? Como que eu vou falar de música sem perguntar a vocês, né, as músicas? Eu acho que isso é fundamental até para a gente se inserir nessa nossa aventura por esse gênero, né? Milena, me diz de novo qual é o nome da música, porque eu perdi aqui, eu não anotei. Não Pare, da Midian Lima. É Diogo ou Diego Nogueira, Tainá? Não sei.
Diogo. Diogo, né? Tá. Deixa eu botar aqui só para ficar registrado. O nome eu não me lembro. Deixa eu ver aqui. É Midian. Ah, É isso. Midian. Aqui. Vou copiar porque é um nome exótico, igual ao meu. Eu não gosto de errar o nome de ninguém, porque eu também não gosto que errem o meu. Mas beleza, então, vamos lá. Depois desse momento, né, vamos então pensar sobre o gênero música, e eu coloquei aqui algumas considerações para a gente poder mergulhar nas questões de uma maneira diferente, né? Coloquei aqui para você o seguinte: todas as esferas do fazer humano estão intimamente relacionadas ao uso da língua. Nesse sentido, pode-se perceber a existência de diversos gêneros, atendendo às mais diversas necessidades comunicacionais dos falantes. Diante da intenção pretendida pelo falante, um deles se utilizará de enunciados que o permitirão chegar a seu objetivo. Enunciados estes marcados por características próprias para cada fim, que são os chamados gêneros textuais. Sara está aí, não está, Sara? Você está melhor? Tá Tô. Tranquila? Ótimo. Ótimo. Tô. Não, vamos lá, então. Essa questão do gênero, então estamos pensando no seguinte: se todas as esferas do fazer humano estão ligadas ao uso da língua, é porque todas as esferas vão se manifestar de uma maneira específica, e essa maneira específica é o gênero textual, tá? Nós sabemos que a maioria da população não tem acesso à leitura e à escrita, senão por meio da escola. Então, cabe à escola ensinar as habilidades, mas não de uma forma tradicional. O que a gente está refletindo aqui? E eu coloquei isso porque já vi questões perguntando sobre, de tipo assim, por que deslegitimar um gênero e valorizar outro? Por que não criar uma aproximação, uma afinidade com quem está estudando, para que dessa forma a coisa fique mais leve, sabe? Então, a ideia aqui, né, com esse segundo tópico, é que a gente pense, poxa, por que tem que ser feito da maneira tradicional, né? Por que tem que ser mecânico? Por que não pode ser de uma maneira lúdica, de uma maneira distinta, de uma maneira diferente? Essa maneira diferente de lidar com o conteúdo vai criar uma aproximação entre o professor e o aluno, tá? A aquisição da língua pelos alunos é tanto mais efetiva quanto mais se oferecerem atividades que levem em conta as diferenças pragmáticas, funcionais e estruturais entre os textos orais e escritos. As diferenças decorrentes das especificidades da oralidade da escrita, porque nem tudo vai ser escrito, a gente não vai, é claro, a gente vai fazer uma prova escrita, mas quando a gente está pensando no gênero música, né, a gente está pensando muito ali também numa situação. Normalmente a música ela tem a duplicidade de situações, né? Tipo uma situação triste, uma situação feliz. A gente recorre muito à lembrança. Tanto é que, por exemplo, a Inara trouxe para a gente aqui a ideia de que ela relembra momentos, e por que não falar pessoas também, né? Escutamos uma música, caraca, nossa mente viaja e vai até a pessoa, né, de alguma maneira. Algumas músicas tocam e você na hora, poxa, lembrei do fulano, lembrei da minha amiga, lembrei da minha melhor amiga que adora essa música. Então, esse poder de teletransporte que a música tem, que esse gênero tem, é absurdo, né? É um efeito, na verdade, psicológico muito grande também, é algo inquestionável. Quantas vezes estamos mal e aí colocamos uma música para ouvir, e aí aquilo melhora a gente de alguma maneira, né? Faz a gente passar pelo processo de catarse, por exemplo. Sara, ao escutar essa música, que ela já deve ter escutado 1 milhão de vezes, se emocionou porque aquilo toca ela de alguma maneira. Eu me emocionei também. Eu só não chorei, mas eu me emocionei. Eu não preciso... E provavelmente só não chorei porque estou na frente de vocês.
entendeu? E também não chorei nas outras porque estou na frente de vocês. Embora não seja vergonha nenhuma, né? Eu estou dando aula, então eu tenho que segurar um pouco a minha onda. Mas interpretar essas coisas, quando se diz aqui, né? Dessa ideia de levar em conta as questões pragmáticas e funcionais, por que ignorar um gênero que faz parte do nosso dia a dia? Né? Por que deixar de lado? Por que só estudar, por exemplo, crônicas? Por que só estudar dissertações? Por que não estudar esse gênero, né? As letras de música têm se mostrado como material de alta produtividade. Como as considerações sobre a fala e a escrita incluem a dificuldade de operar com fenômenos fônicos da língua, por conta de uma tradição de ensino que os tornou totalmente antipáticos, ou seja, as pessoas têm completa aversão a essa questão gramatical, a essa questão literária, então por que não utilizar esse tipo de gênero para trabalhar, entendeu? Por isso que as questões, as bancas, principalmente a banca do Enem, tem trazido muito esse gênero, tá? Porque é um gênero aproximado da faixa etária do público-alvo do exame. Podemos explorar a produção musical nacional, sobretudo a MPB, com vistas a descrever e documentar a riqueza de nossa língua, seja numa perspectiva histórica ou sincrônica, né? Histórica, diacrônica, num dado momento, e sincrônica no agora. A música é um gênero textual muito próximo do aluno e difere dos outros textos que são usados exclusivamente para exemplificação de fatos da língua e que são artificiais e fora da realidade. O gênero letra de música tem fundamental importância nas aulas de português, pois, além de desenvolver a compreensão e produção de texto, conhecer e apreciar o gênero, permite o despertar de emoções, por pertencer ao domínio artístico, pensamentos críticos e tornar o aluno mais sensível às questões e problemáticas do cotidiano. Isso é um ponto fundamental. O despertar de emoções, ele está no domínio artístico da coisa. Né? Então, por exemplo, isso já foi falado até recentemente, mas tentem me dizer o que seria a vida hoje sem arte, sem você poder ver filme, sem você poder ver, assistir a lives dos seus cantores preferidos, sem você poder ler um livro. Por isso que é importante o incentivo à arte, né? E não essa demonização da arte que se vê como se fosse algo que merece uma subcategoria, né? Ou uma subcategorização. Se não fosse a arte, nós hoje, por exemplo, estaríamos perdidos. Não íamos poder maratonar séries, né? Não íamos poder escutar música, ler livros, admirar obras de arte, participar de exposições virtuais, não poderíamos fazer nada disso. Tá? Por isso também, né, e pensando mais num texto relacionado à redação em si, por exemplo, uma dissertação que peça para que você discorra sobre a importância da arte na formação da cultura, tá aí algo que você precisa mencionar, né? Que esse caráter lúdico e prazeroso da arte que pode trazer para a gente um alívio das tensões, né? Não simplesmente ser vista como algo ruim ou algo menor, de menor importância, né? Nesse gênero textual, reconhecemos as seguintes vantagens: possibilidade de se lidar com o universo textual conhecido, propiciando, assim, a condução didática na linha de aprendizagem significativa, garantia de abordagem interdisciplinar imediatamente deflagrada entre literatura e música, porque muitas músicas que caem no vestibular, por exemplo, são músicas que estão diretamente relacionadas a outro conteúdo de outra disciplina, fazendo intertextualidade, tá? Isso é uma coisa muito importante. E oportunidade para a discussão das diferenças culturais a partir dos usos linguísticos documentados na letra da música. Então, a gente, por exemplo, pega uma música de repente, de Caetano Veloso, e a gente compara essa música de Caetano Veloso com uma música feita, por exemplo, por um grupo de funk, né? A gente pega a música e a gente percebe diferenças linguísticas.
a respeito disso. Veja, não estamos diminuindo o grupo de funk, nem exaltando Caetano, mas existe uma variante distinta entre essas músicas. E isso é o que normalmente as questões também querem. Não apenas ver se a sua interpretação de texto está em dia, quando você interpreta aquilo que você leu e joga para um contexto, mas também levar em conta como que essa variante linguística está sendo utilizada e por que ela está sendo utilizada. Por que nós usamos gírias em alguns tipos de gêneros de música e em outros não utilizamos? Isso também tem de falar alguma coisa para você, de alguma maneira, tá? As palavras exercem diferentes funções sociais em relação à intenção. A gente vai sempre bater nessa tecla. Quando a gente fala de interpretação de texto, a gente fala muito sobre intenção sociocomunicativa, né? Qual a intenção da pessoa que escreveu em relação a você? O que ela queria que você visse? O que ela queria, o que ela desejaria que você percebesse a partir daquela música, né? Ao texto e à melodia nas composições dos músicos. Dessa maneira, há diferentes formas de composições que são expressas por uma grande variedade de associações melódicas e rítmicas, responsáveis pelos diferentes estilos de música. Então, temos jazz, temos bolero, temos samba, temos sertanejo, temos pagode, rock, tango, rap, shot, reggae, funk, por aí vai, tá? Nós temos, então, o seguinte pensamento, né? A outra característica apontada é a de que os variados estilos musicais estão correlacionados com o contexto social em que a pessoa vive ou ao contexto que o compositor quer criar. Então, quer dizer, quando vocês disseram, quando vocês falaram a respeito das músicas, reparem, vocês sempre colocaram um contexto. Não é simplesmente, eu gosto porque eu gosto, né? Não sei se vocês repararam, mas tanto Sara, quanto Inara, quanto Tainá, quanto Milena, colocaram um contexto ali, porque, de fato, não existe a dissociação, né, do contexto com a arte, não tem como. E aí, a gente sempre tem que levar em conta esse contexto para poder responder de uma maneira positiva. Então, às vezes, por exemplo, músicas que foram feitas durante um período de ditadura, né? Elas vão revelar algo para a gente não pode dissociar. É como a gente estava estudando no barroco, gente. Se o homem barroco é um homem em crise, como que a produção dele pode ser de fácil entendimento? Não tem como. Então, com a música é exatamente a mesma coisa, tá? Inclusive, a música lida, né, estruturalmente falando, com questões relacionadas também ao que a poesia tem. Então, a questão de musicalidade, a questão da rima, né? Nem toda música rima, mas grande parte das músicas se utiliza dessa realidade, tá? Assim, as pessoas que moram no campo, as pessoas mais idosas, gostam da música sertaneja. Os jovens, dependendo do lugar em que vivem, gostam de rap, reggae, rock, axé. Então, se você, de repente, pega um menino de uma periferia de São Paulo, né, e pega um menino da periferia do Rio de Janeiro, talvez eles curtam um gênero musical, né? Mas vocês sabem me explicar por que eles curtem mais um gênero do que outro? Me expliquem, me digam. Talvez porque a realidade que eles vivem conversa com o que a música fala. Exatamente. Como se fosse uma liberdade de expressão. Não, como se fosse, assim, hoje a gente fala tanto, né? Mas é uma... Como é que eu posso dizer? É uma palavra que, de fato, não existe outra para poder ilustrar isso, senão representatividade, né? A representatividade, ela mora nessa nossa conversa, no que a gente está falando agora. Então, quando você se sente representado, por isso é importante, né, a ideia da representatividade. Quando você se sente representado, quando você se sente ouvido,
né? Isso dá um valor à sua palavra, à sua voz, isso faz emergir a sua voz socialmente, né? Você imagina, por exemplo, a galera do rap sendo ouvida, sendo exaltada, né? Indo para o mundo. Quantas outras vidas não serão salvas? Né? Eu não sei se vocês já tiveram esse olhar, mas é um olhar importante, né? Até para as discussões em redação, a gente sempre fala muito sobre redação porque os temas giram em torno disso, né? Então, qual a importância de você ter a representatividade em uma determinada comunidade musical, ou até mesmo levando para questões de raça, né? Por exemplo, uma boneca negra e não todas as bonecas brancas, né? Por que é importante isso? Por que é importante ter uma boneca com cabelo encaracolado? Por que é importante ter uma boneca com cabelo crespo e não só bonecas brancas de cabelo liso? Entende isso, gente? É muito maior do que... O que a gente está conversando aqui, na verdade, é muito maior do que qualquer slide criado para vocês. Então, essa coisa da representatividade na música existe muito, é muito importante. A música é um mecanismo que tira pessoas, né, de uma realidade desprestigiada. A música tira essas pessoas de um caminho determinista, de um caminho comum a eles, né? Então, isso é uma discussão muito importante, né, e muito interessante. Já as pessoas que gostam de dançar com pares, olha aí a Tainá, ó, gostam de samba, ela gosta de dançar com o melhor amigo dela. Gostam de samba, bolero, pagode, shot. Então, se você gosta de dançar com pares, é provável que você goste mais desses estilos. As pessoas da alta sociedade apreciam mais as músicas clássicas e eruditas porque possuem uma linguagem mais próxima da língua padrão, ou seja, mais próxima daquele contexto no qual eles são inseridos. Hoje, isso já vem mudando muito, tanto é que grande parte, por exemplo, dos bailes funk promovidos na Zona Sul, né, a maioria do público não é a galera da comunidade, é simplesmente a galera ali do asfalto, né, como eles chamam, a galera do Leblon, a galera de São Conrado, a galera de Ipanema. Então, já mudou mais esse perfil, né? A música ela conseguiu ultrapassar essas barreiras geográficas, tá? Para estudar as condições de circulação do gênero, veremos as músicas Apesar de Você e Apologia ao Crime, tá? Apesar de Você, de Chico Buarque, e Facção Central com Apologia ao Crime, nas quais serão observados o tema, finalidade de produção, o interlocutor, contexto social, época e marcas de oralidade. Então, isso aqui para a gente é fundamental, tá? Eu vou até destacar para você, veja bem, é importante, as questões vão morar aqui, tá? As nossas questões vão morar aqui, beleza? Temos agora de prestar atenção no tema, na finalidade da produção, por que foi feito, para que foi feito, com quem que se está falando, qual é o contexto da época, ok? E quais são as possíveis marcas de oralidade. Aí você para me perguntar assim, eu já ouvi muito falar sobre uma coisa chamada licença poética, né? A licença poética é justamente isso, gente. É o não julgar uma variante se essa variante está sendo utilizada para fins literários, né, como a questão da poesia, ou para fins artísticos, como a questão da música. Tá? Então, por exemplo, escrever errado, ou falar errado, ou cantar com palavras que a gente considera na gramática equivocadas, isso não é um problema, né? Porque dentro desse tipo de gênero, com uma finalidade X, temos X, Y, Z objetivos. Tá? Agora, quando escrevemos uma redação, por exemplo, já não estamos num gênero que permite esse tipo de licença poética. Tá? Então, temos de pensar sobre isso para poder compreender que, por vez ou outra, a gente vai enxergar numa música uma palavra errada,
a gente vai perceber que foi escrito, né, de uma maneira diferente do que deveria ter sido, mas isso é normal, a gente está dentro de um gênero que permite essa licença, tá? Então eu vou colocar, tá tudo bem até agora? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Sim. Eu não sei se vocês... eu vou colocar aqui, porque é mais rápido. Eu não sei se vocês conseguem... Me digam se vocês conseguem escutar. Tá escutando? Aham, tá. Vocês estão escutando perfeitamente? Eu preciso que vocês escutem a letra Sim. perfeitamente. Tá. Então, olha só. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu quero muito, muito que vocês já devem conhecer essa música, mas agora eu quero um olhar diferente para ela, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nessa letra, ok? Que vocês leiam, acompanhem, né, a letra, que está até aqui já. Vou colocar aqui para você. Eu não gosto desse leitor aqui do Windows, porque eu acho ele muito, muito lerdo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vocês conseguem enxergar bem aqui? Tá um pouquinho pequeno. E agora? Tá bom. Dá para ver? Dá. Calma aí. Beleza, vai ficar assim então. Vou colocar aqui para vocês. Vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã que ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, para ter a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem me pedir licença. Eu vou morrer de rir esse dia diferente do que você pensa. Apesar de você amanhã de ser outro dia, você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia.
Como vai se explicar, vendo o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã que ser outro dia. Você vai se dar mal, etc. e tal, laraiá, 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 E aí, gente? Olha essa letra. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai cobrar quando o galo insistir em cantar? A água nova brotando e a gente se amando sem parar, e por aí vai. Então, para uma pessoa, num primeiro momento, uma pessoa, né, desavisada, falando que você que manda, né, não tem discussão, e aí depois fala a gente se amando sem parar, a pessoa pode pensar que é o quê? O que vocês acham? Quando se fala sobre... deixa eu colocar aqui para vocês, calma aí. Ó, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Se a gente olha isso e olha essa parte aqui embaixo, ó, olha para cá. Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Parece que ele está falando do quê? De um relacionamento, né? Só que, na realidade, eu até coloquei aqui, ó, no slide para você, uma análise sobre essa música, né? Então, como é importante conhecer, né, o contexto para poder entender qual é a potencialidade de uma música como essa. Vocês me ouvem? Sim. Então, coloquei aqui para você, ó, composta em 1970 por Chico Buarque, apesar de você, foi lançada no mesmo ano em um compacto simples. Olha só, 1970. Aí isso, historicamente, já tem de remeter algo à sua mente, né? Já tem que voltar. Não é possível que certas datas possam ser deixadas para trás, tá? Então, vamos segurar. Eram tempos de ditadura e, devido à forte censura do governo Médici, a canção só pôde ser lançada oficialmente 8 anos depois do final do governo Geisel. Hoje, Chico é reconhecido nacionalmente como um letrista e compositor genial. Apesar de você, é uma das faixas mais conhecidas do artista e ironiza a ditadura de forma brilhante, além de ser um clássico da música popular brasileira. Gente, o que essa música cai em prova não está no gibi, tá? O que essa música já apareceu, você não faz ideia, tá? Chico já abre a música lembrando que o outro é quem manda. Né? Lembra da letra? Quando ele fala, você é quem manda, não há discussão. Sem possibilidade de discussão. Quando perguntado sobre quem era o você na música, o Chico respondeu que era uma mulher muito mandona e muito autoritária. Né? Obviamente, ele não ia falar de quem ele estava falando, né? Ele inventou que era uma mulher mandona e autoritária. Mas a gente está no período de ditadura, né? Ela foi composta em 1970, não pôde ser publicada, só pôde ser publicada depois, né? Em uma época tensa para os brasileiros com uma forte repressão, pessoas contrárias ao regime Médici eram torturadas e desaparecidas.
Com esse contexto, é claro que o você, na verdade, eram os responsáveis por trás desse regime duro, especialmente o regime de Médici, né? Chico já dá dicas de como o povo anda se sentindo. Quando ele diz minha gente, que ele fala aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Ele fala aqui, ó, a minha gente, olha para cá, ó. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Olha como isso é simbólico, né? Olha como é simbólica a postura de falar de lado e olhar para o chão, né? Você não poder encarar. Isso já mostra uma sensação de medo, né? E isso com certeza pode ser uma questão de interpretação, tá? Seguindo aí. Fala dos brasileiros que sofriam com a repressão, falando de lado para que o governo não ouvisse e olhando para o chão se escondendo, reprimidos. A letra é propositalmente ambígua. Quando o Chico diz você que inventou esse Estado, como é que a gente pode pensar nesse Estado sabendo agora que a gente está falando de ditadura, né? Então, você que inventou esse Estado de espírito, mas a referência, na verdade, era o Estado com letra maiúscula. Né, que era justamente quem trazia a escuridão para aquele momento, tá? Para o momento em que o Brasil se encontrava. Foram o governo, os atos institucionais e esse regime sofrido que inventaram o pecado. Tá? Então, aqui nós temos, na música, deixa eu mostrar para vocês. Olha. Você que inventou o pecado esqueceu-se de inventar o perdão. Só que isso vem numa sequência que diz, você que inventou esse Estado e inventou de inventar toda a escuridão, né? Então todos esses momentos sombrios de ditadura pelo qual passamos, tá? Então a lógica aí de pensamento do Chico ao fazer essa música foi justamente em cima disso, né? Quem inventou o pecado, no caso o governo aí, os atos institucionais que conhecemos, botei aqui que o AI-5 foi em 1968, uma informação aí para você, acho que foi em dezembro de 1968. O artista faz uma referência aos vários crimes que foram inventados, ou às várias interpretações que faziam pessoas inocentes serem presas. Mas aí esqueceu-se de inventar o perdão, são os pequenos atos que levaram à prisão e à morte, né? Quando tudo melhorar, o que os militares farão? Como vão reprimir e segurar o povo? Quando finalmente forem livres novamente? Nesse ponto, o compositor sonha com tempos melhores, em que a liberdade prevaleça. Na parte em que o artista canta a gente se amando sem parar, ele propositalmente deixa uma certa ambiguidade no ar, que foi o que eu falei no início, né? Então, você que é mandona, você manda, não tem discussão, aí o cara que não conhece o contexto da música pensa assim, ele está falando de uma mulher, ele está falando de um relacionamento. Aí aqui embaixo existe essa coisa de a gente se amando sem parar, meio que para confirmar, mas na real era porque ele não podia falar. Muitas músicas, muitas produções literárias naquela época foram censuradas. Tá? Então faz muito sentido para a gente entender esse tipo de apontamento quando a gente percebe que a pessoa não tinha liberdade, né, para falar diretamente. E aí ele tinha de criar essa ambiguidade justamente para deixar no ar. Tá? Para quem acreditou que a música tratava de um relacionamento, esse trecho reforça a teoria, despistando um pouco da interpretação verdadeira. Era necessário despistar, tá? Chico segue sonhando. Quando a democracia vier, ele vai poder viver a vida novamente, sem medo. Nesse momento, ele chega a usar a palavra reprimido, que é uma alusão à repressão. O grito contido pode ser entendido como a revolta que eles não podiam expressar, porque o grito está contido com você, você não pode externalizar isso. Já o samba no escuro é a música censurada pelo governo jogada no escuro. Não sei se muitos de vocês sabem, mas o samba sempre foi visto como algo associado à marginalização, à marginalidade, né? Sempre diminuído de alguma maneira socialmente. É como se a ditadura tivesse inventado a tristeza e o cantor pede que isso acabe. Depois faz uma certa ameaça. Os responsáveis por isso vão se arrepender e pagar por cada um que sofreu. Então, o compositor continua a fazer sua crítica e mantém a esperança. Ele ainda comenta, o dia há de vir antes do que os militares pensam. Quando tudo passar, a vida será melhor, será alegre. Vai esbanjar poesia sem censura. A vida vai acontecer sem punições impunemente. E não será possível abafar o coro a cantar.
E ele estava certo, porque anos depois esse dia chegou, né? O dia em que a ditadura acabou, enfim, passamos a respirar aliviados novamente, tá? Eu vou seguir aqui só para terminar essa aula, né, sobre a estrutura, para que a gente, então, leve em conta tudo que a gente conversou hoje do ponto de vista estrutural. Então, coloquei aqui para você, o gênero música é geralmente escrito em versos, ocupando espaços muito particulares, pois as linhas são curtas e os agrupamentos em estrofes deixam espaços em branco. Justamente o verso é esse meio aproveitamento, tá? Não é um aproveitamento completo da linha. Nós já vimos isso no barroco, ao estudar a poesia barroca. A rima é uma característica própria de um texto poético como a música, mas não é obrigatória. Existem versos sem rima, porém sempre será escrita de forma a manter a melodia. Existe uma harmonia entre a melodia e a letra no geral. O ritmo em uma música pode ser explicado como sendo um agrupamento harmonioso e regular de sons fortes e fracos, de maior ou menor duração, o que confere a cada trecho características especiais. Eu botei um exemplo aqui do funk, né? No funk, por exemplo, a batida é forte e repetitiva. Então fica aquela coisa, né? Aquela batida de funk, tchum-tchá, tchá, tchum-tchá, isso direto, né? E fica batendo na nossa mente repetidamente, por isso que, né, ganha tanta força. Que a gente não esquece, tá? Como se fosse um chiclete. Tem músicas que são assim também, né? Que você escuta uma vez e você fica, meu Deus, caramba, aquilo não sai da minha cabeça justamente porque é difícil sair, né? Com aquela batida incisiva, repetitiva. E o refrão é uma expressão que se repete regularmente em uma composição. Frequentemente nele é definido o tom ou o motivo central do texto. Na música, o eu também procura expressar suas emoções, suas experiências pessoais ou suas interpretações de acontecimentos do dia a dia. Tá? Então, no geral, esse é o gênero música, essas são as características. Vimos a respeito, vimos como cada uma das músicas mexem conosco, cada um tem uma particularidade, e não só a gente que recebe a música, mas também quem produziu a música. Com Apesar de Você, do Chico Buarque, a gente conseguiu visualizar isso de uma maneira bem clara. Agora, claro, se a pessoa não tem o conhecimento do contexto histórico, deixa de levar em conta isso, a chance de você interpretar errado é muito grande. E as bancas de vestibular sabem disso. Sabem que, às vezes, você não tem aquele repertório de leitura. E por isso que você erra a questão de interpretação de texto. Então, é sempre bom a gente tentar se informar, principalmente desses fatos marcantes na sociedade, para que a gente possa acertar a essas questões. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, tá bom. Eu vou encerrar a nossa aula agora, tá? E daqui a pouquinho passo para... Vai ser daqui a pouquinho mesmo. Ontem... Nossa, eu me desliguei completamente, falei, cara, vou passar os exercícios, aí escrevi lá. Aí eu me envolvi em outra coisa e depois, meu Deus, tem que passar os exercícios, mas eu vou sentar agora para separar esses exercícios e já vou mandar. Eu não sei se vocês repararam, mas na parte da apostila de interpretação, na parte de música, tem muita questão. Muita, muita, muita questão. Tá? E eu peguei as mais importantes para que a gente possa fazer. Vou marcar algumas para que vocês façam nesse primeiro momento, e aí na próxima aula a gente também trata de outras especificidades em um outro momento sobre esse gênero ainda, tá bom? Já. Você Fala. mandou ontem o exercício de redação? Mandei lá no grupo. Ah, tá. É porque eu só vi o de literatura mesmo. Não, mandei lá no grupo. Tá. Tá bom? Então tá, gente. Um beijo. Obrigada por tudo. Obrigada por essa aula. Obrigada por aquele primeiro momento. Ok? Estamos juntos aí. Força para todos nós. Beijo.